Esse é o Fredo, um dos dois personagens principais do universo que eu tô criando, chamado Mitch Manfredo. Como vocês podem perceber, ele é um rato muito estiloso, só que estilo não se compra, né? Então, ele faz suas roupas com coisas que encontra nas ruas sujas, muito sujas de São Paulo. E um dia ele viu uma embalagem de Kit Kat jogada na calçada, deu aquela lambida no chocolate derretido que ainda estava grudado nela, mas enquanto fazia isso, começou a reparar que aquela embalagem tinha uma cor muito bonita e teve a ideia de fazer uma jaqueta com ela. Oi, eu sou a Pumpkin e você está no canal da Abóbora Barata, um lugar criado para abrigar a minha chama criativa e a de outros criativos que possuem ideias tão gananciosas quanto as minhas. E se você é um criativo de miolo mole, se inscreve aí no canal e vamos pro vídeo de hoje. Gente, não sei se deu pra perceber, mas eu sou meio doida das ideias. E essa ideia do Fredo ser um rato que se interessa por moda veio desde lá do começo da criação deles, em 2022. Só que essa parada dele usar embalagens pra fazer as suas roupas só começou no ano passado. Um belo dia eu abri o lixo da cozinha de casa e vi um monte de embalagem jogada lá dentro. Aí eu comecei a brisar no lixo, ver algumas formas e pensei, lixo, ratos, interessante. Eu peguei meu sketchbook e eu fiz uma roupa inspirada naquelas embalagens que estavam ali. Eu tenho um monte de foto do lixo da cozinha no meu celular. Peculiar. Comecei a reparar nas embalagens além da sua função principal. Reparava nas cores, nas texturas, nos estilos. Um amigo do trabalho, uma vez, me deu um Kit Kat. E aí eu comi o chocolate e comecei a prestar atenção na embalagem. Que embalagem bonita. E se eu fizer uma jaqueta pro Fredo usando uma embalagem de Kit Kat? Mas não só um desenho. Fazer realmente uma jaqueta usando a embalagem. Só que o problema é que eu não sei fazer jaqueta. Eu não sei fazer nenhuma roupa. Desde a infância até a adolescência, o meu sonho era ser estilista. Eu assisti aquele filme da Barbie, o Barbie Moda e Magia, e ficava falando assim pra minha mãe: Mãe, quando eu crescer, eu quero ir pra França, quero ter um ateliê e ser uma estilista muito famosa. Assim, eu só não sabia que eu ia virar uma estilista de ratos. Mas então, o meu tio, ele tinha uma amiga chamada Yasmin, e ela fazia faculdade de moda. A Yasmin era uma querida, e ela super apoiava o meu sonho de ser estilista. Ela me trazia retalhos de tecidos, linha, agulha, um monte de coisa pra mim ir treinando, fazendo costura, fazendo roupinhas. Eu lembro de usar minhas bonecas da Polly Pocket pra fazer essas roupinhas e treinar, né? Só que eu não sabia costurar. E a minha mãe também não sabia costurar muito bem, assim, sabe? Ela me dava uma dica de leve, assim, só que a costura ficava, né? E eu só pegava, enrolava um retalho na boneca e costurava atrás. Tudo torto, tudo aparente, a linha. Mas dava certo, né? Eu me divertia, é isso que importa. Pausa pra mostrar essa beldade aqui, Cinderela Punk. Só que assim, naquela época eu era criança, aí tudo bem eu não saber costurar. Só que até hoje eu não sei costurar. Mas hoje a gente tem a internet, cheia de tutoriais, vídeos. Mas assim, o que me ajudou mais a fazer a jaqueta foi olhar a minha própria jaqueta e ver como que ela era montada. Essa jaqueta, ela tá toda descoisando, ela tá saindo tudo. Couro falso. Gente, não comprem couro falso, sério. Isso daqui é uma merda. Faz menos de 2 anos que eu tenho essa jaqueta e ela já tá toda fodida. Inspirei nela, vi como que ela era feita. Aí eu tirei as medidas do Fredo. Ai, tadinho, caiu. Aí eu fiz o rascunho no papel. Fui fazendo os reparos conforme precisava. E o molde ficou quase pronto. Porque, assim... Eu comecei a fazer esse negócio da jaqueta o ano passado. Em julho do ano passado, exatamente. Eu só terminei de fazer o molde em agosto de 2026. Esse mês. Um ano pra fazer o molde da jaqueta. E eu demorei tudo isso por alguns motivos. Eu trabalho a semana toda. E eu só tenho tempo livre de final de semana ou à noite, que nem é tanto tempo livre.
Esse tempo que eu tenho de noite, eu só quero ficar sentada no sofá, mexendo no celular. Só que aí, recentemente, eu percebi que eu tava deixando de fazer as coisas que eu gostava. Só por causa dessa comodidade de ficar sentada no sofá e scrollando o celular. Então eu resolvi que quando eu chegasse em casa depois do trabalho, eu ia desligar o meu celular, colocar ele pra carregar e simplesmente esquecer dele. Eu fiz isso por uma semana de teste. E assim, eu consegui escrever, eu consegui tocar teclado e eu consegui terminar um molde da jaqueta. Tanto que eu nem gravei o processo de eu terminando o molde, porque eu não queria mexer no meu celular. Mas o processo inteiro da jaqueta sendo feita eu gravei. E eu vou deixar agora pra vocês verem. Eu peguei uma tarde de sábado só pra fazer isso. Coloquei minha playlist favorita, peguei as embalagens que eu tava guardando por mais de um ano e foi só diversão. Eu tinha dito que eu tinha demorado tanto tempo pra finalizar essa jaqueta por causa da falta de tempo. Só que não era só isso. Eu percebi que eu também tava procrastinando pelo fato de eu talvez não me achar capaz de fazer o que eu tava propondo fazer. Eu pensei que talvez eu não ia conseguir replicar a ideia que estava na minha cabeça. E só de eu pensar que eu ia me decepcionar com um possível resultado, isso me impedia de fazer. Então eu meio que acabei adiando. Só que é aquilo, né? Não tem como eu saber se vai dar certo ou se não vai dar certo se eu não tentar. E ultimamente eu tô muito corajosa. Eu sempre fui corajosa, né? Mas ultimamente eu tô me sentindo bastante corajosa e resolvi me desafiar. E aí também eu aproveitei que eu fiz aquilo lá com o meu celular, de deixar um tempo ele de lado, e juntei o útil ao agradável, né? E assim, me diverti bastante fazendo essa jaqueta. Foi uma experiência muito doida, porque eu nunca tinha feito nenhuma roupa do jeito certo, né? Tipo, com molde, com medida certinho. E foi bem legal. Foi bem desafiador também. Mas aparentemente saiu certo, né? Eu não costurei aqui nessa jaqueta porque eu, eu não vi necessidade. Tanto que o material também é escorregadio, né? E eu acho que costurar não ia dar muito certo. Então eu preferi usar a fita crepe pra colar e eu acho que ela deu uma estética bonita. Eu acho que combina com a estética do universo do Mitty do Manfredo também. Porque, né, eles são ratos. E, né, coitados, também não sabe costurar, eu acho. Então, né, licença poética também. Mas eu gostei bastante. Eu fiquei indecisa aqui nessa hora em qual plástico usar. Porque, na verdade, o sketch original que eu tinha feito era para usar o plástico transparente. Só que eu acho que combinou muito mais com o plástico preto. Então eu escolhi o plástico preto. E eu gostei bastante. Quem sabe eu faça de novo essa jaqueta e faça com a parte branca. Vamos ver, né?
Ah, gente, assim, é tão legal você ver uma ideia que só tava na sua cabeça se materializar na sua frente. Tipo, você conseguir pegar, sabe? E. Ai, eu fico tão orgulhosa, sabe? Tão bonitinho. E assim, ainda tá faltando algo, né? Tipo, uma calça, coitado. Tá pelado por baixo? Não. Rato pelado. Que é isso? Baixaria. Aí eu fiz alguns sketches aqui só pra testar, né? Que tipo de calça ia ficar melhor. E eu cheguei nessa daqui. E tô pensando em usar um papel de saco de pão. Aí eu tô em dúvida entre o papel branco ou marrom. O que vocês acham? Eu prefiro marrom. Só que tem um problema, eu não acho mais padaria que coloca papel marrom no pão. Só tem papel branco, então acho que vai ser branco. Não tem problema, vai ficar lindo de qualquer maneira. Mas assim, comenta aí se vocês querem ver o processo da calça. E assim, se não quiser, eu vou postar de qualquer maneira. Porque o canal é meu, né? Fredo já dá tchau. É nóis, caralho. É nóis, porra. Falou, família!